Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos estar trazendo alguns assuntos para você hoje aí, falando sobre essa questão do balanço de maneira bem superficial. Vamos falar sobre a questão do Caio Pantaleão, que vai ficar aí um mês fora, sobre esse jogo de Botafogo e Fortaleza, logo mais às 20h30 no Castelão. E vamos deixar a nossa opinião aqui, qual seria o nosso time ideal para esse jogo, valeu? Pedindo, porém, que você deixe aí aquele seu like maravilhoso. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. O nosso foco, o nosso objetivo para o mês de agosto é de 1.600. Falta pouco. Se você der essa moral pra gente, a gente chega lá, valeu? Vamos estar falando sobre esses assuntos logo após a nossa vinheta. Então, galera, o Botafogo apresentou aí o tão esperado balanço financeiro e eu estava acompanhando alguns canais aí que cobrem o Botafogo falando sobre isso e é algo muito complexo da gente entender. Eu acho que o importante para a gente saber em relação a essa questão do balanço financeiro foi o que o Botafogo arrecadou, o que o Botafogo teve de prejuízo e essa questão aí que envolve o Lyon. Eu acho que pra gente, aqui para torcedor leigo que nós somos, eu particularmente não sei nada de economia, não sei nada de administração, ainda mais em se tratando de um clube gigantesco que as cifras são milionárias, fica muito difícil para a gente chegar aqui e emitir uma opinião. Se você que está aí do outro lado por entender de economia, nos ajude aí deixando a sua opinião, deixando aí o seu comentário, para que a gente possa saber mais ou menos o que se trata. Mas o importante para mim disso tudo, o Botafogo arrecadou 720 milhões de reais no ano de 2024. É algo assim inimaginável para a realidade do Botafogo de 3, 4 anos atrás, né? Onde o Botafogo arrecadava aí no máximo aí uns 120 milhões. Então o ano passado foram 720. Arrecadação maravilhosa, porém o Botafogo investe muito. O Botafogo investiu num elenco muito bom, um elenco campeão de Libertadores, um elenco campeão brasileiro, e isso envolve também muitos gastos. Todo mundo sabe disso. O Botafogo investiu em infraestrutura, investiu em jogador, enfim, logística, tem uma série de gastos que consome esse dinheiro quase todo. Então o Botafogo fechou o ano 2024 com um prejuízo de 300 milhões. Aí os especialistas dão as explicações que sobrou 129 milhões no caixa para poder manter as coisas funcionando, que esses 300 milhões aí representam ativos não registrados, ou melhor, ativos que não chegaram, novos ativos, novas receitas. É um imbróglio, é um negócio muito complicado. Aí o que me chamou mais atenção em toda essa fala dos especialistas é que, segundo o relatório do Botafogo, né, esse relatório financeiro de 2024, a Eagle ela tem uma dívida com o Botafogo, né, por conta dos aportes que o Botafogo foi fazendo para poder tirar o Lyon da situação difícil que se encontrava, e muita gente achando que vinha dinheiro do Lyon para poder bancar o Botafogo. Mas o relatório apresentado mostra que o Botafogo tem 558,6 milhões de reais para receber do Grupo Eagle, por conta de aportes que foram feitos ao Lyon. Então, eu vou falar aqui, talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas se nós tivermos um prejuízo de 300 milhões e temos um ativo para receber de 558, aí quase 559, significa dizer que a hora que esse dinheiro entrar, nós temos um saldo positivo aí de 258, 257. Isso aí é muito bom, né? Agora, como é uma coisa muito complexa, uma série de siglas, uma série de informações, eu não vou chegar aqui e falar nada em relação a isso, porque eu não tenho bagagem nenhuma para falar isso. A minha formação não tem nada a ver com questões econômicas, né? Mas o fato é que o Botafogo foi o responsável por melhorar o fluxo de caixa do Lyon. Isso aí está demonstrado nesse relatório financeiro, nesse balanço financeiro que foi apresentado pelo Botafogo, valeu? Então, em relação a essa questão, é isso aí. Caio, um mês fora, né? Esse problema dele foi na coxa, né? Ele teve uma contusão na coxa, e a gente lembra aqui
que o Matheus Martins demorou muito para se recuperar de uma lesão na coxa. O Savarino também teve lesão na coxa. Então esse negócio de lesão na coxa no Botafogo é um negócio complicado de se resolver. Esperamos aí que o Caio possa voltar o quanto antes, porque a gente está nessa carência de zagueiros pelo lado direito, né? Hoje a gente vai ver aí nessa nossa opinião em termos de escalação. Nós vamos entrar agora com esse quadro toda vez que for dia de jogo. Nós vamos estar trazendo aqui um quadro falando um campinho, né? Mostrar um campinho com a nossa opinião de formação. Qual seria a nossa formação ideal? Não aquela opinião que o GE coloca, que o Lance coloca, nem a opinião do treinador. É aquilo que nós entendemos que deveria ser o melhor para aquela partida. E hoje nós vamos estar estreando esse campinho aí, valeu? Daqui a pouco a gente vai estar mostrando para vocês aí. Então, voltando à questão do Caio, essa questão aí de um mês fora, tá fora do jogo contra a LDU e vai fazer muita falta certamente. Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje às 20 horas e 30 minutos no Castelão. Tem uma estatística boa aí, né, em relação a esse confronto, que o Botafogo nunca perdeu por Fortaleza lá no Ceará desde que se tornou SAF, né? Foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Isso é uma coisa boa, esse retrospecto do Botafogo. O Botafogo hoje vai jogar certamente desfalcado, mas a gente tem totais condições. Fortaleza não anda numa fase boa e talvez, para depois ninguém chegar aqui e falar, tá vendo, você falou besteira, não sei o quê. Talvez ao nosso favor tenha o fato de Renato Paiva ser o treinador do Fortaleza, que sinceramente para mim é um treinador fraco, não acredito que vai ajudar o Fortaleza em muita coisa. E eu espero que hoje não consiga também, porque eu tenho que torcer pela vitória do Botafogo, certo? Então esperamos aí que o Botafogo faça um grande jogo diante do Fortaleza e que a gente consiga uma vitória aí e colar um pouco mais aí nos líderes, porque do jeito que a coisa tá, não tá legal. O Botafogo tá um pouco distante e isso aí pode ser prejudicial lá na frente, entendeu? Vamos lá, galera. Como nós falamos, nós estamos trazendo hoje para vocês aí esse campinho que a gente montou com a nossa formação ideal para o jogo de hoje, levando em consideração que a montagem desse campinho que vocês estão vendo aí, ela se deu por conta da importância do jogo do meio de semana diante da LDU pela Libertadores. Então, o Botafogo, que já não tem o Bastos há um bom tempo, já não vai ter o Caio Pantaleão por conta de contusão. Marlon Freitas a gente não sabe se joga. Aparentemente joga, mas a gente já não sabe se joga. Então, o Botafogo está muito desfalcado. O Botafogo não tem zagueiro pelo lado direito. O nosso atacante, pela direita, que é o Arthur, não anda bem. O Arthur Cabral também não anda bem. Então, a gente está com uma série de complicações. E, apesar disso, não podemos... e tem também o Cuiabano, que também está contundido. A gente não sabe quando volta. Então, por conta de toda essa situação envolvendo contusão, lesão de jogador, a gente não pode se dar o luxo de botar hoje o que a gente considera time principal e perder mais atletas para um jogo importantíssimo, que é o jogo da Libertadores. Tem uma galera aí dizendo que a gente deve focar nas Copas, porque as Copas estão mais palpáveis, né, para o Botafogo. Eu concordo, em parte. Acho que a gente tem que tentar as Copas mesmo, até porque tem uma Copa do Brasil que nós nunca vencemos e é muito importante vencer a Copa do Brasil, assim como a Libertadores novamente. Então, o Botafogo precisa dar uma segurada nesse jogo de hoje do Brasileiro, não abrindo mão de tentar a vitória, logicamente, mas dar uma poupada em alguns jogadores, para que a gente não chegue desfalcado diante da equipe da LDU na próxima semana, certo? Então, essa é a opinião do Central Fogo, né? Esse quadro aí que a gente vai estar estreando sempre aí agora, toda vez que for dia de jogo a gente vai estar trazendo o vídeo e o campinho, trazendo essas informações. Então, a minha formação do Central Fogo seria o Léo Link no gol, Matheus Ponte no lugar de Vitinho, já que o Vitinho é considerado titular e precisa ser poupado, o Newton na zaga, já que nós não temos um zagueiro pelo lado direito, esse negócio de ficar jogando com o zagueiro invertido ali eu não acho muito legal, e o Newton já jogou na zaga, e o Davi Ricardo. Por que o David Ricardo? Porque o David Ricardo é da posição e o Barbosa tá fora, né? Na lateral esquerda eu pouparia o Alex Telles, o ideal seria o Cuiabano, mas o Cuiabano também está contundido, e eu entraria com o Marçal, até para dar ritmo de jogo para o Marçal, e o Marçal é uma liderança forte. O Marçal é bom jogador. Não dá para jogar todos os jogos, mas hoje entraria perfeitamente.
Botaria o Huguinho de primeiro volante, já que a gente teve que desviar o Newton para a zaga, e botava o Danilo de segundo volante. Já está jogando, entrou bem no último jogo, eu acho que tem que entrar com ele, até porque a gente não tem muita opção. Lembrando que além do Barbosa, que está suspenso, tem também o Alan, que também está suspenso. E pouparia o Savarino, já mais uma vez falando a respeito da questão da titularidade, né? Já que o treinador considera o Savarino titular, eu pouparia Savarino, para entrar de repente no decorrer do jogo, entraria com Correia mais uma vez, jogador lento e tal, mas é o que nós temos. Arthur na ponta direita, o Arthur Cabral de centroavante, e o Montoro eu manteria, porque o Montoro é um garoto novo, pô, tem muita energia, dá para poder jogar. Então a nossa formação, conforme está aí no nosso quadro, né, no nosso campinho, a nossa opinião, seria Léo Link, Matheus Ponte, Newton e David Ricardo, o Marçal na lateral esquerda, o Guim e Danilo fazendo a contenção ali, os dois volantes, Correia como 10, Arthur como ponta direita, Arthur Cabral de centroavante e o Montoro fazendo o lado esquerdo do campo. Essa é a nossa opinião. Eu acho que esse time, porra, dá para jogar com Fortaleza de igual para igual e dá para ganhar. Galera, brigadão se você chegou até aqui. Queria mais uma vez pedir aí a tua colaboração, deixando o seu like, deixando seu comentário. Se for novo por aqui, se inscreva. E de coração eu agradeço a todos vocês que têm, dado um prestígio legal pro nosso canal. Nosso canal tá crescendo de uma maneira bacana, de uma maneira saudável. A galera tem participado, tem deixado o like, então isso é muito bacana. Valeu? Brigadão por tudo, forte abraço e até a próxima.